Olá, boa noite a todos. Meu nome é Francisco Manzi, eu sou médico veterinário e diretor técnico da Crimate. Nós vamos começar agora mais uma live. Essa é a 11ª live organizada pela Crimate. E nós temos hoje a grata satisfação de ter conosco o professor Marcos Fava Neves. Daqui a pouco eu vou falar do currículo dele, uma grande experiência, um grande consultor do agronegócio. E além dele, nós temos também, como sempre, convidamos aí dois diretores, né, dois produtores rurais e representantes nossos, que tudo a ver com o tema de hoje, que é produção sustentável e os novos tempos. Temos aqui o seu Mário Wolff, que está lá em Nova Canaã, no nortão do Mato Grosso, ele que é de Curitiba. Aliás, Marcos, são dois sulistas, viu, que estão aqui no Mato Grosso. Aliás, isso é uma constante no Mato Grosso. O Mato Grosso, ele teve uma colonização muito grande de estados que vieram do sul, colonizadores que vieram. O seu Mário chegou quando ainda era, o Mato Grosso era um só, na década de 70, ele se fixou lá, saiu da 163, você saía do eixo da 163, não era asfalto ainda. Ele chegou lá em Canaã, daqui a pouco ele vai falar um pouco também da propriedade dele e o que tem evoluído nesses tempos todos. E o Fábio Marçango, zootecnista, que está na região nordeste, né, em Canarana, ele que é um consultor da área de nutrição animal e vai falar também sobre as fazendas que ele atende, o que tem evoluído com esse tempo, com esses novos tempos dessa pecuária moderna. Seu Mário, boa noite, suas considerações iniciais aí. Muito obrigado pela sua participação. Boa noite, Chico. Eu que agradeço a diretoria da Crimate, na pessoa do Dr. Oswaldo, você, o Fábio, também da diretoria. E é um prazer muito grande estar aí junto com o professor Marcos Fava Neves, um grande especialista do agronegócio. Muito bem. E aí, Fábio, como é que está aí a nossa Canarana? Uma boa noite para você. Muito obrigado pela sua participação. Boa noite, Chico. Boa noite, professor Marcos, Mário. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Só uma correção, Chico, eu estou aqui na região leste do estado do Mato Grosso. Desculpa. Aqui, a gente está desde da década de 80 aqui, a minha família veio lá do sul e eu apenas nasci lá e já viemos para cá para ajudar a desbravar esse estado querido e que a gente considera-se já um matogrossense mesmo, né? Maravilha. Muito bem. Daqui a pouco também vamos ver aí um pouco do que você tem visto aí ao longo de uma região muito próspera, que é a região de Canarana. Professor Marcos Fava Neves, nosso convidado, ele é engenheiro agrônomo formado pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, em 1991. E ele fez toda a sua carreira de pós-graduação, mestrado, doutorado, livre docência, em estratégias empresariais na Faculdade de Engenharia e Administração, de Economia e Administração da USP, e chegou a professor titular da USP aos 40 anos de idade. Ele complementou sua pós-graduação em temas de planejamento e gestão aplicados ao agronegócio na França e na Holanda, e também fez cursos em Harvard, né, por 3 anos consecutivos. Ele é professor da Faculdade de Administração da Universidade de São Paulo, em Ribeirão Preto, e da FGV em São Paulo, onde foi chefe do Departamento de Administração. Desde 2006, ele é professor visitante da Universidade de Buenos Aires e desde 2013 em Indiana, nos Estados Unidos, onde lecionou. É autor e organizador de 67 livros publicados no Brasil, Argentina, Estados Unidos, África do Sul, Uruguai, Inglaterra, Singapura, Holanda, China, por 10 editoras diferentes. Escreveu também 2 cases para a Universidade de Harvard. Publicou centenas de periódicos, foi articulista do jornal China Daily de Pequim e da Folha de São Paulo, além de escrever artigos para o Estadão e Valor Econômico, tendo mais de 600 artigos de análise de conjuntura publicados. Realizou mais de 1000 palestras em 22 países, sendo um dos brasileiros mais conhecidos no exterior na área de agronegócio. Ele é sócio da Mark Strat Consulting Group, com 25 anos no mercado. Muito obrigado, professor Marcos, é contigo.
Muito obrigado, Francisco. Boa noite aí ao Fábio e ao seu Mário. Um privilégio conhecê-los, né? Nós estamos, na verdade, aguardando os senhores falar, porque aqui tem 3 que tem boi e 1 que não tem boi, né? É melhor ouvir quem tem boi do que quem não tem boi. Então, nós estamos aí na expectativa de conhecer os casos aí de vocês. Eu queria dizer a minha admiração pelo trabalho da Acrimate. Eu sou um fã número 1 do associativismo. Esse é o caminho para o Brasil conseguir cada vez mais ocupar uma posição de destaque no agronegócio mundial. Portanto, obrigado, Acrimate, a minha prima Teia Fava, que faz parte aí da diretoria com vocês, né, e vem tão bem representando aí as mulheres que devem dominar o agronegócio e, com isso, levantar a gente de patamar. Eu queria, nesse início aqui com vocês, preparei aqui uma folhinha resumo para dar alguns números para as pessoas e não ocupar muito tempo para que tenhamos ampla possibilidade de responder aí às pessoas e de, logicamente, ouvir as histórias do seu Mário e do Fábio também. Mas nós estamos vivenciando, assim, antes de falar da pecuária, um ano extremamente esquisito nas nossas vidas, né? Eu sou engenheiro agrônomo, ano que vem, 30 anos de formado, e trabalho na área de planejamento estratégico, ensino, né, em 2 universidades de administração importantes, e eu nunca vi na vida profissional uma variação tão violenta das variáveis como aconteceu nesse semestre. É um semestre que vai entrar para a história da humanidade, a primeira vez que nós estamos passando por isso nos anos recentes, e que mudou completamente aquilo que estava escrito. Nós começávamos, quem escutar os meus vídeos aí de dezembro, aquela coisa extremamente promissora, o Brasil começando provavelmente um dos melhores anos da nossa atividade econômica, né, com confiança, câmbio, taxa de juro baixa, inflação baixa, investimento. De repente vem uma situação que muda completamente o nosso cenário, impactando de uma forma muito violenta partes da cadeia do agronegócio. No geral, a gente pode comentar disso depois ao final, o agro passa com arranhões, mas ele até melhora esse ano. Nós não podemos dizer isso do setor de serviços e do setor industrial. E, Francisco, nós não podemos também estender isso para todo o agro. Dependendo da cadeia produtiva, o impacto foi muito negativo, como flores, hortícolas, em parte no começo o leite e outros setores que perderam, né? E em outros foi positivo, em virtude do câmbio, que deu margens melhores para as atividades exportadoras, para a produção de grãos, encareceu rações, e também dentro das cadeias produtivas, ou seja, especificamente na carne bovina, você tem alguns setores com perdas, como todo o setor de restaurantes, que praticamente vão ter que se reerguer de alguma maneira, né, e alguns outros setores com resultados interessantes. Então, é uma análise muito difícil de ser feita, ela leva muito tempo, porque conforme a cadeia, o impacto no geral foi positivo ou negativo, e conforme o elo dentro daquela cadeia, você tem impactos positivos ou negativos. Mas é um período muito difícil que nós estamos vivenciando. Hoje, se essa live aqui da Acrimate fosse há 20 dias, eu estaria muito mais preocupado, há 30 dias, mas agora eu estou vendo já uma possibilidade. Nós estávamos com 3 crises, né? Agora eu estou vendo uma que continua fortíssima, que é a crise da saúde, a crise sanitária. A crise política, que era mais fácil de ser resolvida, ela aparentemente deu aí um descanso. E a crise econômica, essa é a boa notícia para começar aqui o papo com os produtores que estão ouvindo. A crise econômica, cada lançamento de boletim, focos ou dos próprios bancos, ela fica menos pior. Hoje mesmo, um dos grandes bancos soltou o relatório dele. A última previsão desse banco era de queda do PIB esse ano. Isso é importante saber, porque interfere no consumo de carne bovina, interfere nos preços de vocês. A estimativa era cair 6%.
E ele trouxe da última estimativa para essa, agora cair 4,5%. Olha que bacana, 1,5 ponto a menos do que seria a queda. E eu ainda acho que nós podemos chegar até o final do ano caindo 3,5%, se essa expectativa e esse otimismo de retomada da economia vier mais cedo do que a gente estava pensando. Então, essa introdução só para dizer o quanto nós estamos vivendo um período que vai entrar para a história, onde vocês, né, e o Fábio pode comentar isso depois, observaram a digitalização chegar com uma força brutal, né? O home office vai revolucionar também a forma de trabalho das pessoas, vão deixar os grandes escritórios, né? O mercado imobiliário vai ter impactos, enfim, você tem muita coisa acontecendo que a gente nunca viu acontecer tudo isso junto, num período de tempo tão pequeno, né? E especificamente para a pecuária e para o agro brasileiro, só mais uns 5 a 8 minutos aqui eu concluo essa primeira fala, nós temos na verdade, um agradecimento, né? Ser engenheiro agrônomo, ser zootecnista, médico veterinário, produtor no Brasil, aliás, parabéns, né, o dia de hoje, nos últimos 30 anos foi um período simplesmente maravilhoso. Nós vimos um crescimento espetacular de cidades onde está hoje o Fábio, o seu Mário, coisas que, né, o seu Mário foi aí na época onde só tinha terra, não tinha infraestrutura, né? Era vantagem falar de desmatamento, né? Enquanto que hoje ele tem que falar de preservação. É uma coisa impressionante como isso tudo virou. Eu peguei só alguns números aqui para não cansar vocês nessa noite, né? Para vocês terem uma ideia, a área com grãos no Brasil, sabe quanto que ela pulou em 10 anos? Se a gente comparar a safra 2009/2010 com a safra 2019/2020, a área com grãos pulou de 47 milhões de hectares para 66 milhões de hectares. Francisco, nós aumentamos praticamente 20 milhões de hectares de grãos em 10 anos. Olha que insanidade, isso dá 2 milhões de hectares por ano, né? E ela vai agora dos 66 milhões de hectares de agora, ela vai para 76 até 80 milhões de hectares em 29 e 30. Portanto, nos próximos 10 anos, os últimos 10 agregamos 20, nos próximos 10 nós vamos agregar de 10 a 14 milhões de hectares, né? A produção de grãos, daí a gente fala das carnes e eu já concluo, tá? Não cansem muito, não. A produção de grãos, esse ano, 250 milhões de toneladas, a estimativa que saiu agora, esses dias do Ministério da Agricultura, é que daqui 10 anos, então veja bem, 250, ela vai para 320 até 350, daqui 10 anos. Os grãos que são usados, em parte, aí para rações e outros, né, subprodutos que são usados também por confinamento e produção de animais. A produção de carne bovina, agora, entrando especificamente no nosso tópico, ela salta de 9,8 milhões de toneladas esperadas para agora, 2020, para 11,4 a 14,2, isso que me surpreende, o intervalo de crescimento, no melhor cenário seria 14,2 milhões de toneladas daqui a 10 anos. Então, vai ser bom estar na produção de grãos, de pecuária? Lógico que vai, porque nós temos uma produção crescente, principalmente por causa da demanda crescente. Então, carne bovina de 9,8 para 11,4 ou 14,2. O mercado interno, para essa produção que vocês têm que aumentar, o que acontece com o mercado interno? Esse ano, absorve 7,4 milhões de toneladas de carne bovina. Em 2030, ele fica entre 8,2 e 9,6. Tá? Então, nós temos também crescimento no mercado interno brasileiro, a despeito de já ser um consumo per capita elevado. E o bonito de ver é a exportação, onde a gente tem que colocar mais os nossos ovos, vamos dizer assim. Ela salta de 2,8 milhões de toneladas esperadas para esse ano, que é 1/4, né? O Brasil vende para o mundo 1/4 da carne bovina que ele produz, 3/4 ficam aqui, e ela vai para 3, veja bem, de 2,8
para 3,4 ou 5,2 no melhor cenário, se tiver realmente esse grande aumento de consumo asiático, que é onde eu apostaria. Então, vejam vocês, ela pode ter um aumento, a nossa exportação, de quase 50%, e já é um volume grande, nos próximos 10 anos, no melhor dos cenários traçados aí pelo Ministério da Agricultura. E aí, principalmente, nós temos que olhar os chineses, que, para nossa sorte, comeram bife e gostaram de bife. E não tem como fazer bife lá na China. A China, em 2000, comprou do Brasil, olha só que absurdo, 1,5 mil toneladas de carne bovina, e em 2020, 1,3 milhão de toneladas. Então, você percebe que pulou de 1.000 para milhão, né, os dados mais recentes aí que estão indicando. E, para fechar essa parte de números, vejam só que interessante as exportações do Brasil. Nós já temos fechado o primeiro semestre desse ano, dá para comparar com o primeiro semestre do ano passado, tá? No primeiro semestre do ano passado, nós vendemos 3,1 bilhões de dólares, e esse ano 3,9 bilhões de dólares. Olha só, entrou 800 milhões de dólares a mais no Brasil com exportações de carne bovina em 6 meses. Vezes 5, 4 bilhões de reais a mais entraram no Brasil, comparando este ano com o ano passado, né? Só em junho, as exportações de vocês foram 40% maiores do que junho do ano passado. Eu não vi como é que está a performance em julho agora, mas a continuar como está, esses números vão ser ainda mais surpreendentes. Então, assim, os números da pecuária dos últimos anos e as perspectivas de crescimento, eu acho que deixa todo mundo que está nos ouvindo felizes. Nós temos, então, para a questão de demanda e de produção, nós não temos problema. O que nós temos que olhar é a margem, então. Nós vamos ter que ter preço e custo para entregar resultado. Tá? Esse aí é um segundo debate. Como é que nós estamos nisso? A oferta, e esses dados são do Maurício Nogueira, acabei de ver o relatório dele para trazer para vocês. A oferta nos últimos 10 anos da pecuária brasileira, carne bovina, aumentou 20%, com o rebanho praticamente igual, área de pasto caindo quase 10%, produtividade 31% maior, né? Então, vejam vocês que nós temos hoje uma pecuária mais competitiva, tá certo que tem aumento de custo de produção, mas ela está entregando mais, e nós temos que aliviar um pouco aquela crítica de lotação animal, né? E outras coisas mais, porque vocês vêm fazendo um trabalho realmente de se tirar o chapéu. Então, assim, só para introduzir o assunto, nós temos uma demanda crescente, população pula de 7 para 9 bilhões de habitantes, 80% disso vai estar na Ásia e na África, por isso que nós temos que olhar para esses mercados principalmente, então são até mercados que perturbam menos a produção brasileira do que os mercados tradicionais, que ficam com exigências cada vez maiores, né? Temos que trabalhar muito, e eu tenho certeza que o senhor Mário e o Fábio vão cobrir isso. A nova agenda é a agenda da sustentabilidade econômica, margem, né, ambiental e também humana, e eu tenho visto trabalhos lindos, vídeos da pecuária, no tratamento das pessoas, no tratamento do meio ambiente, boi carbono zero, né, integração lavoura, pecuária, floresta, enfim, nós temos bilhões de dólares esperando pelos pecuaristas brasileiros em projetos na área ambiental, tá? É passar essa pandemia, os governos estão injetando dinheiro na economia mundial, não tem taxa de juros no mundo durante algum tempo, esse dinheiro vai ter que ir para projetos, e projetos de recomposição de mata, acertar com o Código Florestal, boi carbono zero, integração lavoura, pecuária, floresta, bioprodutos, pode ter certeza que tem muito dinheiro à disposição. A questão é estruturar a cadeia produtiva para receber esses recursos internacionais. Então, eu diria que
Eu estou muito confiante com os próximos anos da pecuária, primeiro, porque ela está hoje muito mais competitiva e ela tem demanda pela frente. Tem riscos em todas as atividades, mas a pecuária vai nos ajudar a ocupar a posição que eu defendo do Brasil fornecedor mundial sustentável de alimentos, bioenergia e outros agroprodutos, que seriam esses, Marcos: papel e celulose, fumo e outras coisas mais. Essa é uma oportunidade aberta à sociedade brasileira. Nós já estamos comendo pelas bordas e chegando lá. Se for olhar a participação percentual das carnes brasileiras no que é o comércio mundial, nós estamos chegando ali a 20%, 30%, dependendo da carne, ou seja, 1/3, né? No caso do frango é 1/3, boi um pouco menos, suíno ao redor de 10%. Se você olhar o trade mundial de soja, o Brasil domina 50%. Isso daí, para mim, é muito mais importante do que ter bomba atômica, é você ter 50% do comércio mundial de soja em um país só. O mundo devia estar preocupado. O milho alcançando espaço maior, nosso suco de laranja com 80% do mercado mundial, nosso açúcar esse ano vai bater 50%, quer dizer, metade do açúcar transacionado no mundo vem do Brasil. Então, esse é o nosso país, é conscientizar que nós somos fornecedor de comida, vamos fazer isso da maneira mais sustentável possível, ganhar dinheiro e conseguir abastecer as gôndolas e as mesas da Ásia, da África, da Europa, dos Estados Unidos, do nosso mercado interno, com produto certificado, de qualidade, produzido com eficiência e trazendo lucro para quem produziu, porque isso é extremamente importante. Então, assim, um aquecimento aí nos primeiros 15 minutos, para que a gente possa agora debater com as pessoas que estão nos ouvindo e principalmente ouvir o senhor Mário e ouvir o Fábio dos bons exemplos que eles têm para trazer na produção sustentável, que é a regra daqui por diante, né? Muito obrigado, professor. Excelente introdução. E outra, tudo que a gente precisava era ouvir essas boas notícias, né? E nós do setor produtivo, professor, com certeza temos feito o nosso trabalho e de uma forma extremamente sustentável. Eu cheguei no Mato Grosso, Marcos, em 1990, né? E nós tínhamos entre 7 e 9 milhões de cabeças de gado, né? E tínhamos 15 milhões de hectares de pastagens. Hoje nós temos 23 milhões de hectares de pastagem, mas nós temos quase 31 milhões de cabeças de gado. Se nós utilizássemos as técnicas que a gente utilizava em 1990, a lotação de 1990, nós tínhamos que ter desmatado esse aumento que você falou aí de 20 milhões de hectares, uma área do tamanho da Holanda, né? Só nos últimos 10 anos, nós cedemos mais de 3 milhões de hectares para a lavoura. Então, mostrando que a nossa pecuária tem crescido, sim, de forma vertical. E é isso mesmo que é um grande exemplo aí, um dos grandes exemplos que nós temos é do seu Mário, né? Como falei no início, chegou na década de 70, ele tem as imagens nas apresentações dele, do início, o desmatamento, gado não tinha no Mato Grosso, tinha um pouco no Pantanal, ele trouxe gado do Paraná para povoar a propriedade dele, e hoje ele faz lá, tem 50% de reserva nas propriedades dele, faz integração lavoura-pecuária, faz integração lavoura-pecuária-floresta, e tem vários trabalhos que são feitos tanto com a Embrapa de Sinop quanto a UFMT em terminação intensiva a pasto. É disso que eu queria ouvir um pouquinho, senhor Mário, rapidamente também desse trabalho seu, porque o senhor é um grande exemplo e com certeza o Fábio tem muitos exemplos desse também para falar para a gente. Chico, realmente a evolução da pecuária assim, é impressionante, sabe? E o desenvolvimento do Brasil, né? Então, até eu estava pensando em relação, vamos dizer, quando a gente iniciou aqui, né? A gente trazia gado de 2.000 quilômetros, lá de Planaltina, do Paraná, que não tinha rebanho aqui, era só no Pantanal, né? Hoje você traz no botijão de sêmen a genética, né? Então, se vê, comunicação era via bilhete no ônibus, né? Chegando em Cuiabá para vir a peça do CBT, né? Quando chegava, né? Hoje nós estamos conectados com o mundo, né? Então, a evolução na comunicação,
a evolução da nutrição, né? Quando eu cheguei aqui, era um sal para boi e um sal para vaca. Daí, até quando nós iniciamos aí na fábrica agroindústria, que a gente tem de nutrição aqui na fazenda, estava começando a era do proteinado, sabe? Hoje, o portfólio nosso é de, sei lá, tem uns 40 produtos, é para seca, para as águas, para, né? A gente usava-se, vamos dizer, vendia núcleo para sal mineral, né? Para se misturar no sal branco, né? Hoje tem diversos tipos de concentrados para ração, né, para proteinado, né? Então a evolução que teve a pecuária é uma coisa incrível. O próprio Nelore, né, a evolução genética que teve, né? Quando nós iniciávamos aqui os primeiros abates, a gente mandava boi de 4, 5 anos para Cuiabá, era 700 quilômetros de chão, né? Imagine. Hoje nós temos aqui plantas frigoríficas aí a 22, a 70, a 100 quilômetros, né, da fazenda, né? A evolução do Nelore, hoje a gente faz abate aí baixou de quase 4, 5 anos para 22 meses, né, com 21 arroba e meia, né? Então a evolução da pecuária assim, é uma coisa incrível, sabe? E os números que o professor aí bem colocou, né, é coisa assim que realmente deixa a gente muito otimista, com o pé no chão. Eu acho que a questão da sustentabilidade vai muito da conscientização, sabe? A gente teve aqui, praticamente, quando nós estivemos aqui, era sertão, mas Canaã não existia, a gente abriu a estrada aqui para chegar em Canaã, sabe? Aqui pertencia a Chapada do Guimarães, a sede do nosso município era 700 quilômetros daqui, né? Era o maior município do mundo, né? Chapada dos Guimarães foi o maior município do mundo. Era o maior município do mundo, né? Então, a evolução que teve, assim, foi uma coisa incrível. Esse abate, né? Inclusive, uma pessoa que eu admiro muito e conta bem a história do agronegócio, né? Hoje, a grande maioria da população é mais nova do que o agronegócio. Quem tem 40 anos, né? O Brasil importava tudo nessa época, né? Depois veio o desenvolvimento, o trabalho da Embrapa junto ao Cerrado, né, a iniciativa privada, as pesquisas, né? Então, hoje, realmente, nós estamos aí num desenvolvimento tremendo. Quando eu estudava, era primário, a gente ouvia os professores falarem que o Brasil seria o celeiro do mundo. Isso é coisa de 50 anos atrás, né? Hoje, nós estamos nessa realidade e assim, eu vejo um ponto muito bem colocado aí quanto ao associativismo, tanto nas associações de classe, como a Acrimate, federações, os sindicatos, a importância que tem o produtor se enganjar, né? Porque, às vezes, os produtores reclamam muito, mas eu acho que a falta de organização de nós, produtores, produzir, nós hoje estamos dando exemplos, mas acho que falta muito a questão de nós nos organizarmos melhores. Eu acho que o cooperativismo vai ser já no Sul, nós já temos exemplos enormes aí de sucesso, né? Mas aqui no Mato Grosso, eu acho que ainda nós estamos caminhando, nós teríamos que ter mais espírito de cooperativismo, porque senão o pequeno e o médio vão ser engolidos pelos grandes. Então, eu vejo com preocupação muito grande de nós termos um trabalho dentro das associações para a gente fomentar, vamos dizer, o cooperativismo, né? Mas era isso, mais ou menos. Maravilha. Se nós falar da história da região aqui, nós vamos longe, viu? Então, aí estou aberto também para alguma pergunta aí, né? Isso. Antes de passar para o Fábio, seu Mário, obrigado. Seu Mário sempre, quando a gente faz o Acricorte, inclusive, esse ano nós tivemos que suspender, né, professor? O senhor era um dos convidados nossos e a gente... o seu Mário já fez case, né, do trabalho dele, que ele faz na fazenda dele, bastante interessante de ver. Antes de passar para você, Fábio, eu queria agradecer aqui o pessoal. Tem gente do Brasil inteiro aqui, o Fernando Thiago, dando boa noite, ele é professor de administração da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, agradecendo pela iniciativa, o Lucas Cagali, de Piracicaba, Evaristo Marzabal Neves,
né, da Exalc, Eve Souza e Silva, Marcos, sou sua fã, divulguei esse webinar para os grupos dos produtores do Tocantins, que ele é membro. Né? E também a TEA, como você falou, a TEA é uma das grandes aquisições, Marcos, a sua prima da Acrimate, ela tem feito um trabalho muito bacana, ela e a Heloísa, né, dos 40 diretores, ela e a Heloísa, embora em minoria, elas representam muito bem aí as mulheres do agronegócio, né? São as agroligadas e estão todo dia aí nas redes sociais e dando entrevista e citando exemplos e mostrando o trabalho delas também, né? E aí, Fábio, você tem visto lá, você além de produtor na propriedade da sua família, você também trabalha com uma empresa de nutrição animal e você também acompanhou isso que o senhor Mário falou. Eu vi que você riu ali agora há pouco, mas era isso mesmo, né? Era sal branco, aí depois você tinha sal para vaca e sal para boi, e hoje você tem um portfólio enorme aí, que tem quase um produto para cada bicho. Queria que você falasse um pouquinho do que você viu isso nesse trabalho seu aí, da região leste do Mato Grosso, que é Canarana. Tá certo, Chico. Não, é isso mesmo, o seu Mário falou, né? O pessoal, muita gente usava só sal branco, né? Ou nem isso, usava cinza, né? O pessoal vai lembrar aí que o grande desafio de criar bovino aqui no Mato Grosso, no início, era o mal da carinchada, né? E as tecnologias de suplementação mineral vieram para solucionar, para auxiliar o produtor, né? Para conseguir produzir gado, porque era difícil, né? O pessoal que chegou cedo aqui trabalhou muito, trabalhou pesado, né? E houve uma grande evolução nessa parte de nutrição animal. Então, como o senhor Mário pontuou, né, entraram-se os proteinados, suplementação por categorias, né? Hoje, com integração lavoura-pecuária, está nos ajudando a enfrentar uma das grandes dificuldades ainda existentes, que é o período da seca, né? A criação de bovino nos trópicos, a época da seca é uma época difícil. Então, existem essas tecnologias à nossa disposição hoje, que sem elas ficaria difícil da gente conseguir esse incremento, né, que nós conseguimos e que cada dia mais a gente está conseguindo. E uma coisa que a gente tem trabalhado muito aqui dentro dos programas nutricionais e assistindo aos produtores, é a gente fazer uma gestão dos números da fazenda, né? Eu falo por mim, eu não tive essa cultura, e é uma dificuldade que eu vejo que é do pequeno, que é do médio, que é do grande, de ter a fazenda na mão. Nós somos eficientes em produção, nós sabemos como fazer, mas a gente mensura muito pouco, a gente praticamente nada, né? Então, um dos trabalhos, uma das coisas que eu tenho trabalhado junto com toda a equipe da empresa, é de auxiliar os produtores a conseguir levantar esses dados, né? Como fazer, né? Quanto que você está produzindo por hectare, né? Quantos quilos de carne se produz por hectare, quantas arrobas, né? A maioria não sabe, ou mesmo não sabe quanto que é o investimento em suplementação, quanto que custa para você suplementar uma vaca por dia. A maioria dos produtores, você perguntar, ele não sabe, ele sabe quanto que ele pagou o boleto lá do produto, mas custando, se realmente está tendo lucro, né, e essa é a questão nossa, se está sendo sustentável, se ele está conseguindo ter renda, né, ainda é um grande desafio para nós. A gente produz, mas eu acredito que dentro dessa sustentabilidade, a gente precisa gerir um pouco melhor os números, né? Talvez o professor Marcos aí tenha algum levantamento, alguma
alguma consideração a fazer sobre esses dados aí, mas o que acontece é que o pessoal, realmente, na parte de gestão, né, a gente ainda tem um caminho longo a trilhar. Muito bem, Fábio, obrigado. Vou pegar esse gancho aí e perguntar, professor, porque quando a gente fala em sustentabilidade, parece que essa palavra parece que ela foi roubada pelo meio ambiente. Quando se fala em sustentabilidade, parece que quando alguém fala que é sustentável, é só o lado ambiental, né? E se esquece justamente desse tripé aí do econômico, do social e do ambiental. Até o Fernando Sampaio, que hoje é diretor executivo do PCI, e ele falava, né, uma empresa no vermelho não se preocupa com o verde, né? Então, eu queria que o senhor desse aí esse gancho aí pro Fábio aí com relação a essa gestão das propriedades. Antes de comentar, né, Francisco, o seu ponto é extremamente interessante, porque sustentabilidade... Aguardem meu novo vídeo aí, que vai sair esse final de semana, vou mandar para todos vocês, bem exploradinho. Tem a parte econômica da empresa, né? Porque uma empresa que está quebrando, você não pode exigir dela muita coisa, né? Ela vai acabar. Você tem a parte das pessoas, todo o trabalho de inclusão, desenvolvimento, garantia das condições de trabalho digno, né? E toda a questão da pessoa e a questão do ambiente. Então, o ambiente realmente rouba, né? E aí você tem a sustentabilidade mais na área ambiental. E na área ambiental também, é curioso contar essa história para vocês, porque hoje eu fiz essa pergunta num painel internacional, e na área ambiental, a única coisa que interessa é o desmatamento ilegal da Amazônia. Todas as outras coisas ambientais não interessam. Então, também rouba para essa área, né? Não interessa, por exemplo, que o Brasil preserva 2/3 do seu território, não interessa para quem fica nos criticando sem parar que o Brasil tem a maior participação do planeta de uso de biocombustíveis nos combustíveis, não interessa também discutir que o Brasil tem 45% da sua energia vinda de fontes renováveis, enquanto que na Europa é 10%, não interessa na área ambiental discutir do Código Florestal, dos mais rigorosos que o mundo tem. Então, na área ambiental também esquece de tudo e vai só na questão do desmatamento ilegal da Amazônia. Então, só lembrando a você que tem o roubo da área ambiental e dentro da área ambiental tem outro roubo também, que é só um assunto que interessa para ser discutido, descartando todos os demais, né? Voltando para o pilar econômico, essa preocupação que o Fábio coloca, ela é absolutamente real. Quem seria eu para dizer que ele não está com informação muito mais relevante do que eu? Mas ela melhorou muito nos últimos 3 ou 4 meses. Há uma preocupação na minha leitura de uma inclusão maior das pessoas na questão digital, na questão de se organizar. E eu veria, Fábio, como uma grande oportunidade, sabe? Porque eu diria assim, que em termos de margem, com o que tem aí pela frente de tecnologia, com o que ainda tem de desorganização, com o que ainda tem de erros administrativos, eu diria que dá para a pecuária brasileira, em média, aumentar pelo menos de 50% a 100% a margem dela, trabalhando com o que está aí disponível. E se eu tiver errado, é só você comparar um pecuarista que está praticando a pecuária 5.0, vamos dizer, com o uso do pacote tecnológico que aí está colocado, com o pecuarista que ainda está no 2.0. Não tem uma diferença de margem entre um e outro, que está aplicando as coisas, medindo tudo certinho, não desperdiçando? Então, quando você vê que a média da atividade está... Eu estou fazendo uma brincadeira com números aqui, ela está em 3,5. Tem gente com 5 e gente, logicamente, com 2, você fala, pô, se essa média de 3,5 pular para... Ela tem muito espaço para crescer. O duro, Fábio, é quando você pega, por exemplo, o algodão, pega a soja, né, que está ali, todo mundo está aqui em cima já, só se você surgir com alguma coisa nova, que dá para, né,
Você tem pouca disparidade, portanto, a média está bem pertinho já dos melhores. Então, realmente, você vai precisar de coisas novas aparecendo para poder levar a soja aí para 30%, 40%, 50% a mais de produtividade, né? Que você consegue em áreas experimentais, tal, mas não sei se você concorda comigo. Então, eu vejo que como na pecuária, tanto de corte como de leite, você tem essa disparidade tão grande, eu enxergo como uma oportunidade, que a tecnologia chegando mais, via Crimate, via outras possibilidades, você vai ter grande espaço para crescimento, enquanto que em outras culturas eu não vejo tanto espaço para crescimento como você tem ainda na produção de quilos de carne por hectare, né, para dar sustentabilidade econômica. Então, eu acho que é por aí. Vamos ver isso como uma grande oportunidade. Maravilha. Eu queria pegar esse gancho do início dessa sua segunda fala, para você responder aqui uma pergunta do nosso presidente da Crimate, doutor Oswaldo Pereira, que é parabenizando, né, os participantes, e diz que, professor, você acha que, mesmo que o produtor esteja fazendo o dever de casa, como nós mostramos aí, avançando e preservando e tudo mais, alimentando o mundo, por que a gente ainda tem que se curvar a quem precisa do nosso produto? Por que se bate tanto no produtor se é ele que está salvando a lavoura, literalmente? O prezado Oswaldo Pereira, a sua pergunta tem sido tema de debate diário, porque eu estou enfiado até a cabeça nessas questões todas aí. Né? Acontece que nós temos alguns que não trabalham bem e o holofote cai em cima dessas pessoas, né? E aí, como eu já respondi na pergunta anterior, o que interessa hoje ao mundo, lamentavelmente, é só uma coisa. Não dá para... É difícil a gente chegar com a comunicação de todo o pacote ambiental que o Brasil tem, porque na área ambiental, o Brasil é benchmark, ou seja, ele é algo a ser copiado. E eu te digo outra coisa, estimado Oswaldo, na área ambiental, nós não vamos ver a Europa chegar no padrão do Brasil em vida. Não dá tempo na nossa vida da Europa atingir os indicadores ambientais que o Brasil tem, tá? Esse é um fato. Qual é o problema? Nós temos um problema que é a Amazônia é um místico mundial, é um nome que todo mundo adora, é uma floresta que todo mundo conhece, que todo mundo quer ver preservada, e quando você fala que ela tem destruição, isso entra com uma força 90 contra os 10 dos outros pontos todos. Então, ou nós vamos enfrentar o mundo nessa área, o que eu acho uma estratégia equivocada, ou nós temos que resolver o problema, principalmente da criminalidade, em cima da área de floresta, que é o desmatamento ilegal. Eu acho que dá para defender o Código Florestal, dá para defender desmatamento legal, compensação de área, mas em cima do ilegal nós temos que combater. E olha, eu converso com muita gente fora do Brasil, você pode vir com argumentação, um monte de dados pesada, mas se o cara olhar lá e ver que o desmatamento aumentou, pronto, isso multiplica por 10. É o potencial tóxico, vamos dizer assim, é uma Chernobyl, né? O problema multiplica por 200 a contaminação. Então, eu acho que nós temos que resolver esse problema, né? E dá para resolver esse problema, dá para ganhar dinheiro com esse problema. Nós temos que, Oswaldo, tirar a Amazônia, que hoje entra na equação negativa do Brasil, do produto brasileiro, da carne brasileira, e trazê-la para o positivo. A hora que trouxer ela para o positivo, é uma Ferrari. Pode largar dos boxes que vai chegar na frente. Entendeu? Então, eu acho que tem que focar. Agora, não é esse escândalo. Fazem um escândalo na área ambiental, né? Não é o problema do desmatamento ilegal. Como que faz? O que leva ao desmatamento ilegal? Quer dizer, investigar a causa, combate a causa, resolve, começa a mostrar os números para o mundo, fala, olha, estamos resolvendo, tal, tira o assunto de pauta. Agora mesmo você viu recentemente, né? O índice de queimadas circulou por todos os grupos de WhatsApp. A África está queimando, ninguém fala nada. Ninguém fala nada, porque o foco é a Amazônia. Então, lamentavelmente, é isso.
Agora, vamos usar esse lamentável para o lado positivo também, trazer ela para o nosso lado, ninguém segura as vendas, né? Eu acho que é por aí. Então, você perguntou se tem que se curvar? Depende do mercado, né? O mercado europeu vai criar cada vez mais problemas. Agora, a gente exporta para a Europa 16% só dos 100 bilhões de dólares do agronegócio, 16%. Até que ponto os outros não vão começar também a aumentar as exigências? É uma boa pergunta aí a se fazer, mas eu, como sou construtivo, quero a paz, quero os bilhões do nosso lado, a Amazônia do nosso lado, eu acho que nós temos que focar e todos juntos resolver esse problema específico. Maravilha. E aí, Fábio? E o professor, você falou isso no final da sua fala aí sobre os mercados, e vem de encontro aqui com a pergunta do Ricardo Rezende, né? Ele perguntou se a gente consegue manter a exportação de carne bovina para a China, né, que é o nosso principal comprador, mesmo que eles resolvam lá o problema que tem no rebanho de suíno com a PSA. Você acredita nisso? É a pergunta muito boa, né, do Ricardo, se não me engano. Isso, Ricardo Rezende. A gente teve um empurrão agora por problemas de suprimento de alguns outros países, por brigas que os chineses tiveram, não apenas com os americanos, mas um pouco também com australianos e outros problemas, e por problemas graves de oferta que eles têm, principalmente pelo que você levantou, que é a incidência da peste suína africana, né, que vai vir uma suinocultura mais moderna na China, mais competitiva, mas, por outro lado, eles continuam crescendo, continuam se urbanizando, né, continuam com renda maior e sendo melhor distribuída. Esse ano, com todo o desastre, eles vão crescer talvez uns 4%, o ano que vem volta para 7%, 8%. Quer dizer, eu acho que você tem sempre demanda e oferta. Você colocou muito bem um problema da oferta que se reduziu, né, e abriu espaço para entrar outras carnes. O que eu acho que vai acontecer? Do lado da oferta, eles vão começar, logicamente, gradualmente a recuperar a oferta de carne suína. Teve outros problemas lá, para saber se não vai ter outros focos. E quando a gente fala em China, tem que ver a outra parte da Ásia também, né, que tem países populosos lá, interessantes para nós. Então, veja, o boi eles não vão fazer, na minha opinião, né? Então, o que vai acontecer aqui? Do lado da demanda, eu acho que ela continua crescendo, a oferta recupera um pouco, mas ainda tem espaço para você entrar com a carne bovina. Dois outros fatores eu coloco. Primeiro, vai ter que ter lá na China, não sei como eles vão fazer isso, mas uma proibição, né, ou um controle para não comer mais morcego, cobra e todo esse tipo de coisa que hoje faz parte de uma cultura. Então, já tem lugares com proibição daqueles wet markets, vamos ver se eles vão conseguir fazer, né? Um outro ponto importante é o seguinte, o chinês foi submetido, e os asiáticos, e nós mesmos, tá? Esse é um ponto para vocês começarem a pensar. Eles foram submetidos a uma situação de estresse, de risco, de vida, né, e de estresse muito grande, e que, do mesmo jeito que o nosso comportamento aqui mudou, eu coloco uma hipótese que o comportamento alimentar do chinês pode mudar e ele se dá mais presentes na área alimentar e menos coisas que ele estava acostumado a consumir e que talvez ele não esteja mais dando valor com a nova ideia do home office e outras coisas. Então, o que eu acho? Me dá uma bela carne de presente, vai ser um comportamento mais frequente dos chineses pós o sofrimento que eles tiveram nesse período, sabe? O cara, de repente, fala assim, eu não sei se vai vir outra, se eu vou durar. Então, eu acho que esse é um ponto que a gente tem que considerar também, que pode levar o hábito do consumo a ele se dar um pouco mais de presente. E, nesse caso, a carne bovina de alta qualidade saborosa vai ser imbatível. Então, eu coloco mais essa hipótese aí também, mas eu acho, para ser bem claro na tua pergunta, a produção de suíno se recupera, mas a demanda por carne bovina ainda vai ser maior do que esse aumento de oferta de uma das carnes concorrentes da carne bovina. Então, eu acho
que aqueles dados que o Ministério coloca de exportação, eu estou assinando embaixo que eles vêm sim. Muito bem. Professora? Não. O professor, também eu acho que é de grande importância, lógico, a sustentabilidade ambiental, mas já está pesando, né, a segurança alimentar. Eu acho que o Brasil também tem um grande potencial, né, para a segurança alimentar, né? Nós temos uma produção sustentável também, ambientalmente correta, mas uma segurança alimentar muito grande também dos nossos produtos, né? Então, acho que isso também é um fator que vai pesar bastante no mercado internacional, né? Sem dúvida, senhor Mário. A hora que a gente conseguir tirar o foco desses pouquíssimos, até esse mesmo estudo polêmico que deu um barulho brutal que vocês ouviram, na verdade, esse estudo é positivo para nós. Pena que o título era negativo e o título multiplicou com esse efeito Chernobyl aí de escândalo, multiplicou por 40, virou um desastre. Mas o estudo mostra que a enorme parte da produção brasileira está em conformidade total, né? Então, é isso mesmo que o senhor falou, nós já temos esse selo, é só resolver o problema dos poucos que estão criando, né? E conseguir alcançar esse espaço. Um outro ponto que é importante para nós do Brasil é que nós temos um ativo acumulado que foi a nossa conquista de participação de mercado ao longo dos últimos anos. Os números eu já falei aqui, não vou repetir. Então, para alguém chegar hoje e falar assim, olha, eu não compro mais carne do Brasil, eu quero ver onde é que ele vai arrumar. Tá? Não, de forma alguma, esse comentário deve nos levar à soberba, a que não tem alternativa, mas hoje é complicado para alguém fazer uma política de retaliação, porque você tem oferta e demanda ajustada, tudo bem, ele pode buscar mais dos americanos, buscar mais do Uruguai ou da Argentina, e vai abrir espaço da onde esses daí estão vendendo hoje para o Brasil. Então, não é assim que pode ter, na minha leitura, né, uma mudança de fornecedor pela dimensão que nós conseguimos ter. Se a gente fosse 2% só, tudo bem, eu troco, tenho outro. Agora nós estamos com 1/3, né? É difícil você fazer uma troca nesse momento. Então, assim, só para... Mas o ambiente não é esse, não é de falar, então vai, acha outro. De jeito nenhum. Nós temos... O que vocês precisam? Isso que vocês precisam vai custar. Vocês têm dinheiro na mesa para ajudar a financiar a adaptação da nossa produção para isso que vocês precisam? Tem? Então vai precisar ter, né? Porque a margem está apertada, o momento é bom agora, tem câmbio e tal, mas os caras nos últimos 10 anos, em boa parte dos anos, perderam dinheiro. Então, tem que ver, cadê os bilhões? Então, vamos investir, fazer as melhorias com o tempo, né? O que nós não podemos ter de forma nenhuma é uma postura conflituosa. Com o cliente nunca se arruma briga, né? E se ele está exigindo, opa, calma aí, vamos lá. Nós temos gente aqui que já te entrega desse jeito, tudo bem? Vamos tentar agora fazer isso para os demais, mas não podemos fazer para todo mundo. Porque para entregar para você, só compra 16% do que a gente vende. Para entregar para você nessa exigência, o nosso aumento de custo vai ser tão grande, em 100%, e os outros mercados não pagam. Sabe, tem que explicar isso para o europeu também. O Brasil não pode inteirinho levantar o padrão para atingir vocês, porque os Bangladesh ainda não paga. E aí nós vamos destruir a margem do nosso sistema aqui, nós vamos entrar vamos criar um problema mais para frente. Sabe? Então, assim, é muito diálogo, construção, orientação para o mercado para atender todos os segmentos do que eles precisarem. Né? Agora tem um custo, você vai ter que pagar. Se não pagar, não tem jeito. Né? Eu acho que esse é o ponto. O Ricardo Rezende, que já fez uma pergunta agora há pouco a respeito da peste suína, né? Ele queria que o senhor pudesse repetir essa relação de biocombustíveis com relação ao combustível fóssil no Brasil. O Ricardo, vamos lá, né? 45% na energia, tá? 4 números eu consigo te dar. Da energia total que o Brasil usa, energia considerando tudo, 45% é de fonte renovável e a Europa 10% a 15%. Tá? Quando você separa da energia a eletricidade, só energia elétrica, nós vamos lá para cima e melhoramos em relação a eles, porque nós temos
grande parte do nosso componente vindo das hidrelétricas e da biomassa, de cana crescendo e tal. Então, eu já te dei energia e eletricidade deve ser ao redor de 75% de fonte renovável. Quando você vem no biodiesel, quer dizer, do diesel usado, hoje a mistura está em 12%, né, de soja, de biodiesel no diesel. Então, no biodiesel nós temos 12%. Não tem nenhum outro lugar do mundo que tem 12%. E no combustível do automóvel ciclo Otto, que é o carro, a gasolina e a etanol, nós devemos ter hoje uns 40%, 45% do uso de combustível para carro pequeno, sendo o etanol, e aí considerando já também os 27,5% de mistura na gasolina, tá? Então, eu diria que, no caso do biocombustível, no motor ciclo Otto, não ciclo diesel, deve estar aí oscila, né, entre 42% até 50%. Então, esses são os números que nós temos hoje. Ninguém no mundo tem números iguais a esse. Os Estados Unidos produz mais que a gente de etanol, lógico. Eles produzem bem mais, estão com 50 bilhões de litros e nós com 32, né, somando milho e cana. Só que os 50 bilhões em relação ao que ele usa de gasolina é muito abaixo, porque ele usa 10 vezes mais combustível do que nós. Então, quando você coloca isso aí, dá um percentual muito menor do que o Brasil. Então, em termos de percentual, o Brasil é o maior do mundo no uso de biocombustíveis, tá? Pode ter algum paizinho pequeno que lá também tem 15, 20 carros, não dá para a gente fazer a conta, tipo Suécia e tal, pode ser que algum desses, mas entre os países médios e grandes, não tem ninguém com o indicador que o Brasil tem. Fantástico. Ô, senhor Mário, essa pergunta aqui do Demi, eu até tinha pedido para o senhor fazer para o professor, mas na verdade é o seguinte, essa pergunta do Demi, eu queria ouvir a opinião de vocês três. Acho que a Jamie aqui de Nova Canaã é uma das pesquisadoras, e ela fala a resistência dos produtores em adquirir tecnologia, principalmente nutrição animal, né? Então, eu, na minha opinião, é que o mercado, né? Eu acho que os custos, o produtor que ele não se encaixar no novo perfil de produção e produtividade, ele vai ficar fora do mercado, Jamie. Agora, gostaria de ver a opinião dos demais integrantes. Eu vi vocês três, porque um especialista do agronegócio e com duas pessoas que trabalham diretamente na área de comércio também, de nutrição animal. O que você acha, Fábio? O que eu tenho visto, né, é a questão cultural, né, é tido como uma novidade, né, você implementando uma nova tecnologia na fazenda. Então, você sair vamos falar daquele ritmo, né, sair do hábito, né, mudança de hábito, não é fácil, né, então eu acredito que seja mais uma questão cultural. O que eu tenho feito, né, é levado, vamos falar, leva um produtor quer começar uma nova tecnologia na fazenda e está com medo, não quer investir, está achando que o custo é alto, pega ele e leva para conversar com alguém que está fazendo, né, leva para um bom exemplo. Eu pego alguém aqui e levo lá no seu Mário, vamos lá ver o seu Mário está fazendo TIP, né, está fazendo terminação intensiva a pasto, né, ele está usando uma nova tecnologia, vamos lá ver os resultados que ele está obtendo, né, vamos pedir para ele os números, né, qual que é o ganho de peso, ou melhor do que o ganho de peso, quanto que ganhou de carcaça, né, são os novos termos, os novos conceitos, as novas métricas, né, é o que a gente precisa começar a praticar, né, precisa estudar. Uma das coisas que essa pandemia trouxe aí, meio que goela abaixo, é aprendizado, né, ensinamento para todo mundo. O pessoal passa mais tempo em casa, está ouvindo mais, está obtendo mais informação, né, igual o professor falou antes, né, tem que enxergar com bons olhos, né, a oportunidade é enorme, né, a gente tem muito campo para crescer, muito,
né, dentro de casa, né, não precisa inventar a roda, não. É pegar o que a gente tem, aprimorar, né, ajeitar e toca o barco, vida que segue. O que o senhor acha, professor, aí? Completamente alinhado com o seu Mário e com o Fábio, e aí fica também um desafio cada vez maior do produtor. Ele tem que, sabe, essa coisa dele pensa, preconceito que não funciona, é o momento de mudar, né? É o momento de ouvir mais. A digitalização vai fazer com que ele converse com o seu Mário sem precisar ir lá na propriedade do seu Mário, ele vai poder ver as coisas do seu Mário, do telefone dele. Acho que isso vai ajudar tanto. E ele também tem que ter, como o próprio Francisco falou, uma propensão maior ao associativismo, sabe? Faz parte de você ser mais competitivo, você está numa organização forte que vai te defender, e ela é que vai te ajudar a entrar na pecuária moderna. Eu tenho acompanhado aqui em São Paulo cooperativas cuja área que mais cresce delas é a área que chama-se campo digital. É a prestação de serviço para fazer o cara entrar na agricultura por metro quadrado. Então, um pouco isso é falha comportamental dos pecuaristas, que espero que fique para trás junto com o vírus, porque tem que se comportar de uma maneira aglutinadora, de uma maneira mais coletivista, sabe, para que a gente consiga levantar essas médias. Então, eu vejo isso tudo como muita oportunidade, mais uma vez. Se vocês já fossem nota 10 de associativismo, nota 10 de tecnologia, eu ia falar, nós temos muito mercado pela frente, mas não tem muita coisa que fazer, não, tem que torcer por preço. Agora eu digo o seguinte, tem muito mercado pela frente, temos que olhar o teu custo, porque dá para aumentar a margem com coisa que está sob o seu controle, e preço não está, custo está. Então eu acho que aí é um espaço muito grande para atuação na pecuária ainda, porque tem variáveis sob o nosso controle que dá para trabalhar e mesmo com um determinado preço aumentar a margem. Muito espaço para fazer isso, né? A própria ferramenta do Senar, né, que é pouco usada pelos produtores, é paga pelo produtor e ele procura pouco, né, os cursos do Senar através dos sindicatos rurais, que é muito importante para levar novas tecnologias, tem cursos excelentes, né? Então o produtor teria que também buscar mais, né, ter interesse em mudar, né? Ô, senhor Mário, tem até uma pergunta aqui da dona Raimunda Melo, ela quer, o senhor que é produtor e o senhor está nos dois lados do balcão, vamos dizer assim. O produtor ouve o outro produtor? Olha, o produtor inteligente, ele sempre procura visitar o outro produtor que está dando certo, ele procura copiar, né, os casos de sucesso, vai e conversa, porque, vamos dizer, nós mesmos aqui, eu fui pioneiro em muitos setores, mas eu apanhei muito, sabe, né? E eu sou um cara bem aberto, eu acho que quando vem aqui eu mostro aonde eu acertei e onde eu errei, né? Então, acho que é importante isso, essa troca de informação, criar núcleos de visitas em fazendas, né? Trocar ideias, buscar novas ideias, né? Às vezes o que está dando certo aqui pode dar certo para ele. Então, essa troca de experiência é muito importante, né? Os próprios eventos aí técnicos que a própria Acrimate promoveu, a Acrimate em Ação, né? Às vezes o produtor fica meio avesso, não acha, não vou lá porque não vai dar para mim. O que serve para o grande serve para o pequeno, sabe? É só as dimensões que são diferentes, né? Então, acho que é muito importante que o produtor, né, vá atrás de trocar ideias e ver quem está dando certo, né, e copiar. Eu acho que até tem um ditado, né, você não pode buscar resultados como que é diferente, sempre fazendo a mesma coisa igual, né? Tem essa frase, é mais ou menos isso, até não sei de quem que é, sei que é uma frase bem válida, né? Você quer mudar, mas você tem que mudar mesmo, interiormente, você tem o teu pensamento, o teu modo de agir, né? Você não pode esperar resultado diferente sempre fazendo a mesma coisa igual, né?
Eu tenho aqui, Fábio, antes de pedir para você fazer a pergunta do Lucas, eu queria fazer para o professor essa pergunta da Daniela Mariuso. A Daniela Mariuso, ela é a diretora do IDH, né, aquele instituto que é da Holanda, que não é uma ONG, porque tem dinheiro do governo, tem dinheiro privado também, que tem feito várias ações aqui de sustentabilidade no Brasil, inclusive é parceiro, o IDH é parceiro da Acrimate num programa muito interessante, o Fábio conhece bem também, que é o Produção Sustentável de Bezerros. Esse programa onde nós estamos fazendo um piloto em 3 municípios, que é Ribeirão Cascalheira, correto, Paranatinga e onde mais? Gaúcha do Norte. E aí a Daniela, ela fez essa pergunta, então eu quis fazer um preâmbulo, que é o seguinte: nós temos aí o Código Ambiental mais rigoroso do mundo, sempre a gente fala isso, né? Ninguém tem essa obrigação, o produtor de nenhum lugar do mundo tem a obrigação dessa reserva legal que nós temos, e a gente tem cumprido a nossa parte. Você vê, hoje na Amazônia, você tem que ter 80% de reserva, né? E você é responsável por isso. Se entrar um incêndio lá, o produtor tem que se virar, né, para proteger essa propriedade e tudo mais, esse ativo. Só que a gente tem visto uma pressão de algumas indústrias, ou uma ideia de algumas indústrias que querem ainda além do código, né? Então, sugerindo, inclusive, desmatamento zero e tudo mais, que chega em certos proprietários se abrir mão de direito. Você acha que isso é se curvar ou isso é uma oportunidade? Não, Francisco, se eles oferecerem... Vamos lá, então, que é uma pergunta complexa, né? Primeiro que a gente tem que... eu sou, assim, um fã número 1 do Código Florestal. Acho que ele foi uma disputa grande da sociedade brasileira, onde o consenso foi atingido. Ele não trouxe compensação, por enquanto, para quem perdeu patrimônio, né? Porque o Código Florestal é como se você ser dono de um hotel e aí alguém diz para você, depois que o hotel está pronto, que 20% dos quartos vai ter que plantar horta dentro, porque você não pode mais alugar. E daí, como é? Não pode, né? Então, você não houve uma compensação ambiental, isso é um passivo que vai ter que acontecer no futuro para compensar. E também tem gente que não fez o CAR, não entregou e está irregular, quer dizer, a gente também não pode partir do pressuposto que tem 100% do Código Florestal implementado. Então, esses problemas também da implantação adequada do Código Florestal, por dificuldades de entendimento do judiciário, que ainda tem problema no Brasil. Isso é um problema que está lá na lista para ser resolvido, né? O trabalho, então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte: o trabalho que vocês têm feito aí na Acrimate, né, que você comentou agora com a Daniela, na minha leitura, se eu pudesse dar uma recomendação, eu aumentaria esse tipo de parceria de vocês, porque a Acrimate tem que ser parceira de todas as organizações internacionais que queiram o bem, que aportem tecnologia e que ajudem a Acrimate a ser o elemento buscador dos recursos financeiros que vão irrigar os produtores para fazerem os ajustes necessários, e, inclusive, Francisco, pagar para aqueles que eles quiserem que não desmate. Tá, então, tudo bem, está aqui, eu não desmatar, o que eu posso, por lei, está na minha propriedade, é meu ativo, eu não desmatar custa tanto por ano, esse é o mercado. Tá, vai me pagando, eu não vou desmatando. Isso é uma coisa que o mercado é para resolver, senão está no direito dele fazer isso daí, porque está na lei brasileira. Então, minha opinião, Marcos, o que está na lei brasileira está na lei brasileira, então vocês aí fora respeitem a lei brasileira, tá? Nós temos erros de implementação da lei, vamos corrigir. Em relação ao cliente, a aula número 1 de marketing, é o primeiro slide das minhas apresentações. Nós temos que fazer o que o cliente quer e nós temos que ser elementos construtores de margens para o nosso cliente. Então, eu sou favorável a entendimento total dos mercados e a ocupação de todos os segmentos existentes que possam trazer margem para quem está vendendo no Brasil.
tá? Então, eu vou falar coisa aqui que vai ter gente que vai tremer agora. Ô, Marcos, você é favorável à exportação de boi em pé? Sou sim, sou favorável, porque tem lugar que quer comprar boi em pé e não vai comprar boi morto, boi processado, vai comprar boi em pé. Se nós não vendemos, vai achar outro que vai vender. Então, qual que é a cadeia do boi em pé? Vamos trazer ela para cá. Que valor que eu consigo ter resultado e desenvolver a minha região, a minha propriedade com a venda do boi em pé? Esse é... Tem lugar que quer carne orgânica, com contar história, que eu assisto o filme da Fazenda do Produtor? Tem, vamos vender. Tem lugar que quer carne carbono zero? Vamos vender. Então, na minha leitura, nós, Brasil, temos que ocupar todos os espaços existentes no mercado que permitam rentabilidade, independente do grau de processamento do produto, porque tudo traz lucro. E não adianta eu querer brigar com o comprador, falar, não, fecha aí o teu frigorífico, que eu vou fazer pronto. Ele só vai fazer isso depois de 10 anos, que ele vê que ele está perdendo dinheiro em abater o boi lá, que se eu levasse prontinho para ele, ele ia ganhar mais. Não é de imediato. Então, o cliente, você orienta para ele e convence ele devagarzinho que você pode fazer melhor do que ele. Mas não com bravata, não com desrespeito, né? A minha leitura é essa: vamos atender os mercados todos e dialogar. Né? Dialogar para mostrar que, olha, isso aqui que você está pedindo não dá para a gente fazer. Então, ou você busca aí um aumento de preço de gôndola e traz para trás para ter um preço, ou não vai dar para entregar. Sabe, com o cliente se dialoga, né? Para tentar vender e trazer recursos para cá. Essa é a minha leitura. Não, perfeito. E a Crimate, ela concorda em gênero, número e grau. Quer dizer, nós temos produtores, inclusive diretores nossos, o Zé Flávio, o Nério, que fazem produtos de cruzamento industrial com a finalidade de exportação. Então, quer dizer, perfeito. O que você quiser comprar, nós temos condição. Não importa a raça que você quiser, o cruzamento, seu Mário faz o Rúbia Galega para atender um mercado específico, um supermercado específico. Né? Esse é o ponto da Crimate. E com relação à questão da pergunta da Daniela, a Crimate é uma defensora dos direitos dos produtores. Em nenhum momento a Crimate, aliás, ela nem tem autonomia para, em algum momento, ela assinar algum documento que exija além da lei. Né? O restante é o mercado que vai controlar e tudo mais. Tanto é que o nosso próprio contrato com o IDH diz respeitando a legislação vigente. Né? Francisco, só complementando aí em 10 segundos, a Crimate agora, eu conheço pouco, efetivamente, quais são os projetos estratégicos aí de vocês, mas aproveita a expertise da Daniela. A Crimate tem que se mostrar ao mundo, principalmente europeu, que ela é a organização para fazer chegar as questões ambientais no Mato Grosso. Pagamento por serviço ambiental, como trabalhar todos esses mecanismos de mercado verde, de reforma, de integração lavoura, pecuária, floresta, enfim, vocês são os elementos de interligação para fazer chegar esse conhecimento aos produtores e ligar para que esse recurso venha e o Mato Grosso se torne cada vez muito mais sustentável do que já é. Quem tem que fazer isso é a Crimate, na minha opinião, uma baita oportunidade na frente de vocês para se mostrarem ao mundo europeu, falar, nós somos a organização para ajudá-los a aportar esse recurso aqui no Estado e fazer o que vocês precisam. Maravilha. E aí, Fábio, faz a pergunta do Lucas para nós. Lucas Farias Tafarel, ele pergunta aqui, como oferecer carne com preço atrativo aos chineses frente aos custos de produção em nosso cenário econômico? Um pouco disso você já até comentou aí na anterior, mas gostaria que, se você puder, complementar um pouco mais essa pergunta do Lucas. Hoje, Lucas, a tua pergunta é muito boa, né? Hoje nós estamos com algo jogando a nosso favor, que é a carne bovina no primeiro semestre. Isso é uma coisa interessante também. No primeiro semestre, ela está com preço 15% em dólar maior. É uma das poucas commodities do primeiro semestre com preço em dólar maior. O preço médio pulou de 3.762 a tonelada para 4.300.
Então, ela tem preço em dólar maior e ela está também, nesse momento, sendo beneficiada por R$1, na minha humilde opinião, muito desvalorizado. Tá? Então, são duas coisas boas. O preço internacional maior e o real desvalorizado, que permite entrar mais reais aqui no Brasil por quantidade de produto vendida. Isso, na minha opinião, não vai ficar assim. Então, isso joga mais pressão ainda em cima de que você tem que construir margem, tá? E a construção de margem num ambiente onde você não controla o preço é no custo. E a gente já falou disso aqui, o Fábio apontou muito bem. Então, é medir tudo que for possível, gerenciar animal por animal, por metro quadrado, levantar tudo, entender quem está fazendo bem, porque tem gente que está conseguindo, o que está fazendo. Então, tem uma tarefa de casa grande, que ela é possível porque tem gente que, mesmo com a @180, estava com resultado. Né? Então, eu iria por aí, sabe? É uma agenda de trabalho, que nós estamos aqui tentando ajudar na questão internacional, na defesa do agro brasileiro, tal, mas no custo de vocês, quem tem que trabalhar são vocês em conjunto, com uma parceria muito forte com as empresas fornecedoras de insumos, né? Melhorando cada vez mais, se possível, a relação com os próprios frigoríficos, para ver primeiro onde que tem gordura para tirar, né? Antes de brigar, vamos ver onde é que nós estamos perdendo por ineficiência, vamos acertar isso, e aí a gente divide isso, e depois nós vamos entrar em outros níveis de negociação um pouco mais pesados, mas em toda a cadeia tem ineficiência. E a ineficiência todos estão perdendo. Então, identifica onde está, vamos tentar cortar. Como é que a gente corta isso? Depois a gente divide o que sobrar da ineficiência, que foi cortada. Né? E no âmbito da produção, abrir a cabeça para ver o pacote tecnológico que está aí colocado, que vai permitir você reduzir o teu custo de produção. Não é fácil? Não é, senão todo mundo estaria fazendo. Mas tem gente que não faz porque tem resistência a aprender também. Com certeza não é o teu caso, mas é o que nós temos que buscar, né? Não, maravilha. Tem uma pergunta aqui já estamos partindo para o final, tem muitas perguntas aqui, já estamos com 1h20 de live, professor. Bem que o senhor falou, né? Bem que você falou que falou assim, tem uma apresentação pequena, depois a gente vai para o bate-papo e é isso aí, muito, muito enriquecedor. Uma é do meu colega, médico veterinário, formou comigo lá em Londrina, Marcelo Augusto Queiroz. Hoje ele é perito lá em Presidente Venceslau e também é produtor no Mato Grosso do Sul. E a gente sempre conversa muito nos grupos e ele sempre liga para a gente e tal. Um abraço, Marcelo. E ele quer saber como que você vê a relação de frigoríficos e pecuaristas hoje no Brasil. Você que tem uma noção global de todos os produtos agrícolas, como que é essa relação de produtor e indústria? Em que lugar que nós estamos aí com relação à pecuária, Marcos? Em todas as cadeias produtivas, quando você tem margem de um ou de outro, não é uma relação pacífica, né? Se você olhar em todas elas, a negociação de compra de fumo por parte da produtora de fumo com o produtor, a negociação dos integrados, né, no caso de suínos e frangos com o produtor, a negociação da laranja. Então, todos os setores têm situações de estresse, porque é o meu bolso e o dele, né? Alguma coisa vai sair aí dessa história. Da cana também. Então, eu vivencio quase todas elas e eu posso primeiro tranquilizar o Marcelo de que esse problema não é exclusivo da pecuária. Primeira questão que a gente tem ali. Segunda questão, você pergunta se tem como melhorar? Lógico que tem. Todas elas têm como melhorar. Todas elas têm como melhorar. E como fazer essa melhoria? Eu iria por etapas. Primeiro, o diálogo estabelecido para descobrir a mesma resposta da pergunta anterior. Onde que nós estamos errando que está perdendo os dois? Dá para eliminar esse erro? O que seria isso? Um planejamento melhor de supply para a unidade industrial? Uma diminuição do transporte? Uma área mais próxima para chegar? Enfim, vocês entendem muito melhor do que eu para descobrir onde que tem ineficiência que os dois perdem. Primeiras etapas. Tira isso, divide o que a gente conseguir melhorar.
Segundo é trabalhar com mais previsibilidade, trabalhar com, eventualmente, mais uso de mercados futuros, e trabalhar com tentativa de contratos de longo prazo, compartilhando resultados, né, com formas que a laranja já atingiu hoje, com produtores maiores, né? Os próprios produtores também podem diminuir o custo de compra dos frigoríficos, que tem que comprar, às vezes, muitas lotes menores de um monte de gente, ter uma aglutinação um pouquinho maior da oferta também, porque isso também traz redução de custo de transação para o frigorífico. Então, tem um conjunto muito grande aí, precisa ter boa vontade das partes de sentarem e levantar desse estágio para isso, porque é ganha-ganha. Na minha opinião, é ganha-ganha. Mas não é só da pecuária, fica tranquilo. Pode dormir bem essa noite, porque é a mesma coisa na cana, na laranja, né? E outros setores aí que a gente acompanha de perto. Principalmente aqueles que o produto é sensível, né, que tem tempo. Nos grãos, logicamente, o mercado funciona muito mais tranquilo, né? Você pode mover de um lugar para o outro, você não vai poder mover um boi 5.000 quilômetros, você não pode trazer uma cana 1.000 quilômetros. Então, esses produtos, e a cana, a laranja, o boi, por conta de custo de transporte, de idade do animal, eles são mais sensíveis. Café, soja, milho, isso você pode vender daqui para a Austrália, entendeu? Trigo, esses aí são menos sensíveis, então você observa menos conflito, porque o mercado funciona melhor. À medida em que o produto vai ficando mais específico, qual de custo de transporte, perecibilidade, momento de abate, momento de colheita, escala, a relação vai ficando um pouco mais complexa. Portanto, aí o diálogo e a construção conjunta de um processo de criação de valor tem que ser feita. Maravilha. Seu Mário. Realmente, eu acho que a cadeia, né, tem muito que conversar, né? Acho que já melhorou um pouco a relação do produtor com o frigorífico. Assim, a gente vê hoje que o boi acabado está acabando o problema de rendimento. Sempre existe alguma coisa, né? Mas eu acho que já diminuiu um pouco essa relação aí não, porque o frigorífico, usava um método, se batia com um, te tirava um tanto, com o outro tanto. Eu acho que nesse ponto aí melhorou a relação. E eu acho que também é aquilo voltar a falar, talvez aí no próprio já às vezes foi tentado fazer um pool de venda, vamos dizer, reúne os produtores, aí fechar um dia de escala do frigorífico. Na própria soja, a gente vê aí muitos exemplos em Sorriso, nós temos um pool lá de compra e de venda, vamos dizer, é diferente o cara vender 10 mil sacas de soja e vender 100 mil, sabe, né? Então, eu acho que o produtor tem muito que avançar nessa parte, na organização da comercialização, né? Muito bem, senhor Mário. O Climate está aí para isso. Muito bem, então vamos fazer a última pergunta aqui do Marcelo Vendrame. Marcelo Vendrame é diretor nosso, inclusive ele participou da live passada, junto com o professor Ricardo Felício, e ele tem uma empresa de confinamento, dentre as empresas dele, tem uma de confinamento no Mato Grosso, lá em Rondonópolis, e aí ele coloca aí, cenário de 2021, custos elevados, reposição a R$10 o quilo, complexo milho com alta forte, da soja também, isso está dando uma diária alta, uma diária de R$11 por dia, ele deve estar se referindo certamente ao confinamento. Tem sustentabilidade uma arroba aí acima de R$230? O que o senhor acha aí, professor? Hoje nós estamos na faixa de 200, né? Francisco, assim, deixa eu ver se eu entendi bem, e depois o seu Mário talvez tenha mais capacidade do que eu para olhar todos esses componentes de custo de confinamento, né? Mas eu acho o seguinte, que o real permanecendo como está, né, e o consumo também permanecendo como está, e uma expectativa de queda menor por conta de que as economias mundiais estão voltando e o próprio consumo no mercado interno, com esse preço do boi, com o problema de oferta que vejo em outros países, eu não vejo o problema dessa arroba ficar acima de 230, não. Ficar ao redor de 230, eu acho que essas condições colocadas, ela pode ficar
talvez até um pouquinho a mais, se você tiver desvalorização maior do real, com incerteza Estados Unidos, China, né? Agora, por outro lado, também, se a coisa decolar aqui, o real fica um pouco mais forte, ela vem um pouco para baixo, mas ela também derruba ração, né? Derruba os grãos, então tem alguma compensação, derruba o custo dos insumos que vocês estão usando, mas não é 1 para 1, né? É pior aí, no caso, a valorização do real, principalmente no caso do boi, né? Então, assim, mais uma vez, tem que ver onde que tem um pouquinho de gordura para cortar, mas, assim, se foi essa a tua pergunta e eu entendi bem, eu acho que tem espaço para roubar esse preço com a carne no mercado mundial do jeito que ela está, o consumo se não cair e o câmbio permanecer como está. Agora, essa questão de custos é difícil para eu avaliar exatamente os componentes aí, quanto que está dando por dia, né? Teria que ver o ganho por dia de peso, o que isso está agregando, e não está completa ali a frase para a gente avaliar isso tudo, né? Porque nós temos maiores, vamos dizer, os maiores custos, os maiores insumos aí do confinamento é o preço da reposição do boi magro, que hoje está alto, né? E depois o custo da alimentação. Então, é isso que está elevando essa diária aí. Inclusive o Marcelo Queiroz também, que fez a pergunta acima, está muito preocupado com o preço de reposição, né? Você está matando o boi, mas você está pagando um ágio muito grande, inclusive até no boi magro, não só no bezerro. É isso que estava atrapalhando a margem do gordo. Eu acho que esse que foi o ponto. E por sorte, Francisco, a gente não teve uma quebra na segunda safra de milho, porque os grãos estão indo embora, com uma velocidade brutal aí também. Tem que ficar de olho, né? Porque a exportação de soja, eu vi agora que está uma loucura. Ela vem vindo, e os grãos, então, da nossa safra terminou, né? Agora que vai ser plantada a outra, e os grãos estão indo embora. Uma situação semelhante com o açúcar também, que está indo embora. Então, precisa levantar um pouco o sinal amarelo aí, prestar um pouco mais de atenção. Maravilha. Fábio, estamos aí com 1h30 de live, né? A ideia, assunto tem para a gente ir madrugada dentro. Mas vamos respeitar também. E, Fábio, queria que você fizesse aí, em primeiro lugar, agradecer também a sua participação, a sua disponibilidade, né? E que você fizesse aí as suas considerações finais aí com relação à live de hoje. Bom, agradecer o convite da Acrimate de estar participando aqui, né? É uma grande oportunidade, né, junto com o professor Marcos aí, que abrilhanta muito e defende, é um grande defensor do Brasil aí, com as suas falas, né, e com muita propriedade, né, e fala muito bem. Meu companheiro aí, diretor Mário, e a você que confiou, Chico, em fazer o convite aí, falou, não, vamos que você dá conta. Muito obrigado pela confiança. E um abraço a todo mundo, né, o pessoal aqui de Canarana, pessoal do Sindicato Rural aqui, que a gente ajuda um pouco também, sempre que possível, né, a todos os companheiros pecuaristas e os agricultores, né, que o dia do agricultor hoje. Maravilha. Seu Mário, muito obrigado pela presença, né? Em tempos de pandemia que a gente faz essas videoconferências, tem que falar pela presença. Muito obrigado pela sua participação, sua disponibilidade e sempre frutuosa os seus argumentos, a sua experiência, né? E queria que o senhor fizesse também aí suas considerações finais. Eu que agradeço, Chico, a toda a diretoria da Acrimate, né? Foi um prazer aqui estar participando, né? Uma figura tão ilustre como é o professor Marcos, né? Que soma muito para o agronegócio, né? Essa liderança dele em defender a produção, a produtividade, a sustentabilidade, né? Então, foi um prazer enorme. Eu digo todos os dias, aquele velho chavão, né? Na escola da vida, todos os dias estamos aprendendo. E hoje, com certeza, foi mais um dia de aprendizado, né? Então, agradecer aos produtores, aos pecuaristas. Eu acho que nós estamos num momento... Eu queria ter aí, pelo menos, uns 30 anos mais novo, mas eu acho que ainda vou pegar muitas coisas boas
Eu acho que os jovens, né, devem se enganjar muito na atividade. É uma atividade que até pouco tempo vinha assim meio difícil, até eu acho que de sucessão, mas hoje com as novas tecnologias, com o impulso que está tendo o agronegócio, eu acho que é uma motivação muito grande para os jovens também. Então, era isso. Eu queria agradecer e estamos à disposição aqui em Nova Canaã. O pessoal que quiser vir conhecer a fazenda, ver o que nós estamos fazendo, onde estamos acertando, errando, estamos aqui à disposição de todos. Um grande abraço, uma boa noite e fique com Deus. Muito obrigado, senhor Mário. E antes de passar aí para as considerações finais do Marcos, eu queria primeiro agradecer também a participação dos nossos internautas, né, de todos os cantos do Brasil, mandaram perguntas, mandaram os cumprimentos, e também chamar a todos, Marcos, já que nós falamos aí de associativismo, chamar a todos para se associarem à Crimate, não custa nada, não tem nenhum boleto, não tem surpresa, e nós somos hoje 4.000 produtores no Mato Grosso, associados, mas nós temos um universo de 105.000 produtores. Eu espero que a gente consiga ter uma participação bem mais expressiva, então que se associem, e também convidar para a participação da próxima live na semana que vem. A gente só traz fera, viu? Que é no dia 4 de agosto com a Mariane Crespolini, ela que já foi palestrando o nosso Acrimate em Ação e hoje é o braço direito da nossa ministra da Agricultura lá em Brasília, com o tema Evolução da Produtividade, da Pecuária de Corte e o Plano da Agricultura de Baixo Carbono, que é o Plano ABC. Professor Marcos, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela sua participação, pelos seus comentários, por compartilhar a sua expertise. Gostaria também que fizesse aí as suas considerações finais. Obrigado, Francisco, obrigado a toda a Acrimate pelo convite, mais uma vez a Teia, um privilégio conversar com o seu Mário e aprender um pouco, aprender com o Fábio também, né? A gente sempre sai muito melhor do que entrou, e assim, temos mais uma vez, uma chance brutal de colocar comida de forma ambientalmente adequada para o mundo todo, né? Para isso, vocês vão ter que ajudar um pouco mais com o Código Florestal, nós vamos ter que combater as ilegalidades, nós vamos ter que... É um número muito baixo de gente associada, quer dizer, você falou aí 4.150.000, capaz de não dar nem estatística, isso aí é um número que me deixa triste, então que vocês possam, só vai ter uma mega pecuária no Brasil com uma mega associação que possa defender os interesses de uma forma mega. Então, vamos lá, gente, vamos participar, vamos ser um pouco menos individualista, mais coletivista nesse momento novo da sociedade mundial, porque assim, para a pecuária brasileira, colocar carne no mundo de qualidade é pênalti sem goleiro, só não pode dar um chutão e cair na hora de bater, é só rolar para o gol, mas para isso vocês precisam estar juntos, né? Precisam trabalhar de forma unificada, aprendendo uns com os outros, então, acho que vamos sair melhores desse momento difícil aí da sociedade, e um dos meus pedidos é esse, vamos trabalhar mais o coletivo, né? Que aí o resultado vem para todos. Eu acho que esse é um ponto que a sociedade brasileira precisa melhorar bastante. Então, mais uma vez, obrigado a todos, tenham todos aí uma boa noite, né? Uma pena que não teve aí o encontro da Acrimate, porque depois eu soube que ia ter um mega churrasco no dia seguinte, me deu uma fome incrível, né? Mas eu vou consumir aí em outras maneiras para compensar e ajudar a aumentar o preço da roupa. Então, obrigado aí, Francisco, em seu nome, todo mundo, a paciência de assistir até agora, que a gente tenha somado um tijolinho no conhecimento de todos aí, ficamos muito contentes. Uma boa noite, obrigado. Muito obrigado, seu Mário, muito obrigado, Fábio, obrigado, professor, e para você que não assistiu, não pôde acompanhar ao vivo, essa live vai ficar depois disponível nas nossas redes sociais, principalmente no YouTube e no Instagram. Uma boa noite a todos e até a próxima, se Deus quiser.